Olá, caros alunos da Univesp. Estamos aqui iniciando uma nova disciplina que recebe esse título, Termodinâmica e Mecânica Estatística, com ênfase na termodinâmica. Nas duas primeiras aulas, vamos falar só de conceitos, porque muitas vezes acho que essa questão é relegada a um segundo plano. Na aula de hoje, vamos falar o que é termodinâmica, vamos falar sobre sistemas termodinâmicos e variáveis de estado. Primeiramente, termodinâmica é a ciência que estuda o calor, né? Claro que a gente pode também dar uma definição um pouco mais geral, né? É a ciência que estuda o calor, suas consequências, suas utilidades, né? A utilidade do calor, né? As utilidades, suas leis básicas. Ela também se dedica ao estudo de processos físicos, onde ocorre a transferência do calor, né? Então, essa é a definição e é o objetivo também dessa disciplina, né? É importante entender que a termodinâmica não faz muita referência à estrutura atômica da matéria, mas é sempre bom, né, a gente lembrar, e muitas vezes é importante recorrermos à teoria atômica da matéria. Por exemplo, na teoria cinética da pressão, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente recorre à natureza atômica da matéria, né? Lembrando que um átomo é caracterizado pelo número atômico Z, né? No entanto, o núcleo, né, ele é caracterizado pelo número de massa, A, que é igual a Z mais N, onde N é o número de nêutrons. Então, nós estamos falando aqui, né, do núcleo, e aqui estamos falando do átomo, quando a gente se refere a este número quântico, né? É claro que a gente poderia, e devemos, na verdade, sempre entender a teoria, né, tanto clássica quanto quântica, né, ou a natureza quântica da matéria, mas não há tempo para isso, né? Mas uma boa revisão ajuda muito, né? O que a gente está querendo chamar a atenção aqui é que esse é um dos primeiros aspectos, né, em relação à termodinâmica. A gente precisa quantificar a matéria, quanto tenho de matéria, né? E aqui nós temos duas alternativas, né? A primeira é esta, né? A massa. Sim, veja, a gente vai escrever, né, várias grandezas físicas, né, dependentes da massa, né? De forma que, às vezes, a gente divide as grandezas em grandezas intensivas e grandezas extensivas, aquelas que dependem da massa. Mas, muitas vezes, a massa aparece como uma grandeza física importante na descrição da termodinâmica. Mas a gente usa também o mol, ou mols, o plural, ou moles. Em português de Portugal se usa moles, né? Muito bem, a esse propósito, basta a gente entender que o número de constituintes, né, de um sistema de partículas, um sistema termodinâmico, né, ele é igual a o número de mols, N, pequeno, vezes o número de Avogadro. E o número de Avogadro é um número importante, fundamental, na realidade, né, também na termodinâmica, né? E ele é tão importante que no sistema internacional de medida, né, nós utilizamos o mol como uma unidade de medida. Então é super importante o mol, né, que é a quantidade de substância, né, de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto átomos existem
em 0,012 kg de carbono 12. Né? Esse número, então, essa unidade se refere a isso. Né? É claro que quando a gente falar em mol, a gente precisa saber quais são as entidades elementares, elas devem ser especificadas, se são átomos, moléculas, íons, elétrons e assim por diante. Né? Muitas vezes a gente introduz, né, grandezas físicas, às quais damos o nome de molar. Né? Por exemplo, o volume molar. Eu tomo o volume e divido pelo número de mols. Né? Ou a energia térmica molar. Eu considero a energia e divido pelo número de mols. Então, essa é uma questão importante. É claro que a gente precisa entender, em alguns momentos, a questão das ligações químicas, mas não vai haver muito tempo para isto. Né? Vamos a uma introdução fundamental, importantíssima, para se entender o objetivo da termodinâmica. A termodinâmica descreve o quê, afinal? Né? Para isso, a gente começa, então, definindo, né, sistemas macroscópicos ou sistemas termodinâmicos. A termodinâmica se preocupa em descrever esses sistemas macroscópicos. A definição é muito simples. Né? Consideremos um certo número de constituintes. Né? Número de constituintes. Um sistema é dito macroscópico quando o número de constituintes é muito grande. Pense no número de Avogadro, por exemplo. Né? De forma que aqui eu tenho, né, um sistema macroscópico, aqui eu tenho um outro sistema macroscópico, um gás. Né? O fato é que um sistema termodinâmico é um sistema para o qual o número de constituintes é muito grande, sem especificar, mas sempre pensem, né, no número de Avogadro. Né? Se eu puder manipular esse sistema, se eu puder ver esse sistema, né, já tenho aí um número muito grande de constituintes. Né? De forma que sistemas termodinâmicos são sistemas com um número muito grande de constituintes. Né? No equilíbrio, é simples a discussão, mas isso é incrível. Eu tenho um número muito grande e é muito mais fácil descrever um número muito grande de partículas do que 3, 4 partículas. Né? E veja bem, são poucas as grandezas físicas necessárias e suficientes para a descrição. Aqui nós vamos falar, nessa aula, a massa, eu já me referi a ela, o volume, a temperatura e a pressão. Essas grandezas, né, que são importantes para descrever, né, um sistema termodinâmico, são poucas, né? Além dessas 3 aqui, né, nós vamos depois nos referir a outras 2. Mas isso é interessantíssimo. Eu tenho um sistema enorme de partículas e eu preciso de poucas grandezas físicas para descrever o estado daquele sistema. Né? Então, essas funções, né, são conhecidas como funções de estado, de uma maneira geral. Vamos falar de 5 funções de estado. Hoje, vamos só introduzir, recapitular, né, 3 variáveis denominadas variáveis de estado: o volume, a temperatura e a pressão. Só para a gente entender uma coisa. Por que a descrição, né, de um sistema contendo um número muito grande de partículas é muito simples? É porque a gente pode fazer uso de métodos estatísticos, né? Por exemplo, e a gente vai insistir nisso, é por isso que a gente faz uma breve introdução à mecânica estatística. Né? Então, olha só que coisa curiosa. Aqui eu tenho um gás, né, contendo 10 a 23 partículas, por exemplo, né? E agora, veja, eu não fico olhando para a velocidade de cada uma, não. Eu faço uso, né, de métodos estatísticos, né? Aqui no caso a estatística de Boltzmann e a distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann, para mostrar que a velocidade média de cada uma dessas partículas, né, ou de cada uma dessas moléculas é igual a 3 meios de kT.
Olha só, então eu troco toda essa complicação aqui, veja só, eu troco tudo isso e digo, a energia é igual a 3 meios de NKT. Fantástico! Veja, eu troquei toda aquela complicação, velocidade de uma, velocidade da outra, velocidade da quinta. Não, a energia cinética, eu escrevo energia cinética de uma maneira extremamente simples, em termos de 3N vezes KT. Muito bem, então isso aqui é apenas para ilustrar, né? Um sistema pode ser sempre pensado como sendo composto de subsistemas. Aqui eu tenho um subsistema 1 e um subsistema 2. O sistema, como um todo, tem 2 subsistemas. A energia de um sistema pode ser escrito como a soma das energias dos subsistemas. O número de partículas de um sistema pode ser escrito como a soma de número de partículas dos subsistemas, né? De forma que um subsistema, em geral, tem uma superfície de contorno, né, do sistema e ele está, em geral, em contato ou não, né, com um meio externo, né? Muito bem. Um sistema pode ser isolado, né? Mas a gente prefere definir sistemas abertos, né? Como sistemas que trocam tanto a matéria, partículas, com outros sistemas, quanto energia. A gente define um sistema como sendo fechado se existe apenas a troca de energia com outros sistemas, né? Claro. E o sistema é isolado se ele não troca nem partículas da matéria, nem tampouco energia, né? De forma que aqui eu tenho exemplos, né? A gente procura, às vezes, isolar um sistema, né? Como algumas garrafas térmicas, né? Por exemplo, né? E de forma que, são exemplos simples, né? O fato é que uma grandeza importante ou um conceito importante é o conceito de estado, né? Temos estados microscópicos e estados macroscópicos. Os estados macroscópicos são relativamente simples, como eu disse antes, para um sistema termodinâmico, que envolve poucas variáveis, né? 5 funções de estado, 3 variáveis de estado, e mais 2 funções de estados, que a gente chama de potenciais termodinâmicos, né? De forma que o estado macroscópico de um sistema complexo, contendo 10 a 23 partículas, a descrição desse estado envolve poucas grandezas físicas, né? Mas, se a gente for olhar o sistema microscopicamente, partícula por partícula, aí a coisa é complicadíssima, é claro que é complicado, né? E a dinâmica desse sistema é muito complicada, né? Então, a gente pode falar em estados, né? Em estados microscópicos. Eu olho para uma partícula e o estado dela ele pode ser inteiramente caracterizado pela posição dela e pelo momento. A segunda partícula, a posição dela e o momento. A terceira partícula... Então, a descrição macroscópica, em geral, é muito difícil. Você tem um número muito grande de partículas. Cada uma delas você poderia dizer, vou determinar o estado de um sistema de N partículas olhando para o estado de cada uma delas, né? Na teoria quântica, a coisa é também complexa, né? Porque agora fazemos uso do conceito de função de onda para um sistema de partículas. Nós já vimos isso, né, na teoria quântica, numa das aulas, né? A coisa aqui realmente não é muito simples. A gente usa muitas vezes essa forma de caracterizar o estado de várias partículas, identificando qual é o número de ocupação de cada um dos estados, né? Aqui eu tenho uma partícula ocupando um estado, aqui eu tenho 2 partículas, de forma que aqui eu tenho 3 partículas, de forma que essa questão do número de ocupação é uma forma de caracterizar o estado.
a gente introduz também o conceito de espaço de fase. É um espaço de 6n dimensões, porque eu acrescento, além dos eixos x, y, z, px, py e pz para cada uma das partículas. Se eu tenho apenas uma partícula, à medida que o tempo passa, é claro que esses vários pontos do espaço de fase são visitados, né, como função do tempo. Esse aqui, por exemplo, é o espaço de fase de uma partícula que se move numa dimensão, a dimensão x. Então, esse eixo aqui é o eixo x e esse eixo aqui é o eixo px. Né? Muito bem, a gente de vez em quando vai lançar mão disso. Né? O fato é que a gente, por outro lado, tem uma preocupação em descrever, né, as propriedades físicas, né, de sistemas termodinâmicos. Né? Então, aqui nós vamos analisar os estados macroscópicos no equilíbrio, né? As variáveis de estado. Quais são? O volume. Nós já estudamos isso e sabemos como determinar volumes, né? Como medir volumes, né? A pressão, que já definimos bastante, utilizamos bastante tempo já para falar sobre isso, então não vamos repetir, né? Força normal dividido pela área, né? Essa é a definição. Temos várias unidades de pressão, isso não é novo para vocês, né? O fato é que a pressão a gente pode medir, né? Fazendo uso de manômetros, alguns são relativamente simples, né? Muito bem, temperatura. Bom, vamos adiar essa discussão. Temperatura não é tão fácil de definir, não. Mas é fácil, em princípio, é mais fácil medir temperaturas, né? Um conceito importante é a função de estado, né? No equilíbrio, existe sempre uma relação entre a pressão, a temperatura e o volume. Essa equação é a equação de estado. A partir daqui, você pode determinar a pressão em função da temperatura e volume, ou volume em função da temperatura e pressão, e assim por diante. De forma que função de estado, né? Veja só, função de estado é um conceito fundamental. Né? Fundamental. Algumas funções de estado, né, são relativamente simples. Né? A do gás ideal, vamos cobrar isso dos alunos, né? A do gás ideal e assim por diante. Mas o fato é que se admite a existência, né, de uma função, né, de estado. Né? Muito bem, matemática. Se usa muito derivada parcial. Não tenha dúvida. E o conceito de diferencial de uma função de várias variáveis. Né? Isso já foi visto no cálculo. Né? A gente, por exemplo, dv igual a dv dp, mantendo t constante, né? Já que eu tenho a função de p e t, mais dv dt, mantendo p constante, vezes dt. É isso. Aqui está a definição de derivada parcial, você deriva mantendo as demais variáveis, né, como se foram constantes. Né? Muito bem, mais uma coisa interessante que a gente vai utilizar muitas vezes é que se eu tenho uma função de x, y e z, então é possível mostrar, né, os cálculos estão feitos depois, né, em primeiro lugar, essa propriedade dx dy a z constante é igual a 1 sobre dy dx a z constante. E a outra, que a gente acaba realmente utilizando bastante, é esta aqui. Né? Então, fica para se olhar depois com calma. Né? Muito bem. E se você derivar duas vezes com respeito, primeiro a P e depois com respeito a T, você pode inverter a ordem de derivação. Essa é uma outra coisa importante. Finalmente, né, nós vamos definir coeficientes termomecânicos. E temos na lista de exercícios cálculos sobre esses coeficientes. Né? Primeiramente, o coeficiente de expansão térmica, alfa. Né? Esses coeficientes dependem, claro, das variáveis termodinâmicas. Né? É 1 sobre V vezes a derivada de V
com respeito à temperatura, mantida a pressão constante, ou o volume molar, né, também vale, ou a densidade também vale. A compressibilidade isotérmica, outra grandeza física importante, K índice T na nossa notação. Aqui é a mesma coisa, né? Veja só a semelhança com a de cima. Só é que aqui eu derivo com respeito à pressão, mantendo a temperatura constante. O coeficiente de pressão, ele é simplesmente a derivada da pressão com respeito à temperatura, mantido o volume constante. Também se utiliza o módulo elástico volumétrico isotérmico. Essa grandeza é, na verdade, o inverso desta aqui. É o inverso desta aqui. Né? Veja que essa grandeza comparece na velocidade do som, por exemplo, mas, em geral, não é isotérmico, mas é adiabático, esse coeficiente. Né? E com isso, então, aqui eu tenho uma tabelinha, né, desses coeficientes, né, para a gasolina, por exemplo, para o etanol, água, mercúrio e assim por diante. Né? O fato é que, utilizando aquelas relações anteriores, né, é possível mostrar que existe esta relação entre os vários coeficientes, né? Entre os três coeficientes, na verdade. Né? E com isso, então, a gente introduziu, ainda que de forma rápida, mas lembrando sempre que o texto ele acompanha para e passo o que é dado em cada aula.